E se um único pensamento pudesse de fato remodelar o cérebro e transformar uma vida? Parece algo de ficção científica, né? Mas essa é a promessa do livro de Joe Dispenza. E hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás disso. Pensa nisso por um instante. Será que uma coisa tão etérea, tão abstrata como um pensamento pode ter o poder de alterar a química do nosso corpo assim, na hora? A resposta, olha, desafia muito do que a gente acredita ser possível. É impressionante. No exato momento em que um pensamento surge, o corpo entra em ação. O pâncreas libera hormônios, o cérebro dispara eletricidade, um monte de neuroquímicos inunda o sistema imunológico reage, o coração bate diferente, tudo isso num piscar de olhos. Esse é o poder da mente em plena ação. Ok, mas toda essa capacidade incrível de mudança tem uma explicação científica, não é mágica. O nome dela é neuroplasticidade. Vamos entender o que isso significa na prática. A neuroplasticidade é a chave de tudo. É a habilidade que nosso cérebro tem de, se refazer, de criar novos caminhos. Pense que o cérebro não é uma pedra já esculpida, sabe? Ele é mais como argila sendo constantemente moldado por cada pensamento, cada experiência que a gente vive. Agora, dá uma olhada com atenção nessa imagem. O que aparece primeiro? Para muita gente é um pato. Mas e se eu disser que tem um coelho escondido aí? Consegue enxergar agora? O que acabou de acontecer no cérebro para conseguir ver o coelho? Literalmente, novos caminhos neurais tiveram que ser formados para processar a imagem de outro jeito. O cérebro foi, digamos, religado sob demanda. Essa é a neuroplasticidade em ação. E é essa mesma força que pode ser usada para mudanças muito, muito maiores. Então, se é possível religar o cérebro para ver uma imagem de forma diferente, o que acontece quando esse poder todo é aplicado a um desafio de vida ou morte? A história do próprio autor do livro é a melhor resposta para isso. Em 1986, no meio de um triatlo, a vida de Joe Dispenza virou de cabeça para baixo. Um SUV atingiu ele em cheio, deixando-o no asfalto com o corpo quebrado e um futuro totalmente incerto. O diagnóstico foi devastador. Fraturas por compressão em 6 vértebras da coluna. 6. A situação era super crítica, porque os fragmentos dos ossos estavam pressionando a medula espinhal. Ele se viu diante de um dilema terrível. A medicina convencional oferecia uma solução radical, uma cirurgia para implantar hastes de aço na coluna. Isso significaria uma vida com dor crônica e mobilidade bem limitada. A outra opção, basicamente, não fazer nada e correr um risco altíssimo de ficar paralisado para sempre. Diante dessa escolha quase impossível, Dispenza se apegou a um princípio fundamental. A convicção de que a mesma inteligência que governa nosso corpo, que nos dá vida, também tem o poder de nos curar. Ele decidiu apostar tudo nessa força interior. Então ele criou um plano de recuperação super rigoroso. A base de tudo era um ensaio mental. 3 horas por dia, ele reconstruía mentalmente a própria coluna, visualizando cada vértebra se curando perfeitamente. Ele combinou isso com uma dieta de alimentos crus para direcionar toda a energia do corpo para a cura e também usou a gravidade de forma estratégica para estimular a regeneração dos ossos. E os resultados foram simplesmente extraordinários. Em 6 semanas, ele já estava numa prancha inclinada a 60 graus, sem sentir dor. Com 8 semanas, já nadava livremente. Em 10 semanas, ele voltou a trabalhar. E em 12 semanas, ele já estava levantando pesos e correndo, totalmente curado, sem cirurgia, desafiando todas as probabilidades e tudo que os médicos achavam que era possível. A história dele nos leva direto para a aplicação prática de tudo isso. Como é que a gente pode usar esse poder na nossa própria vida? A resposta está em quebrar os hábitos de pensamento que nos definem. A lição final é esta. Nossos pensamentos não são só pensamentos. Eles não são inofensivos ou impotentes. Cada um deles inicia uma cascada de reações que, momento a momento, constroem a nossa realidade biológica. Mas a ideia vai ainda mais fundo. Nossos pensamentos, quando a gente mantém o foco e a intenção, não apenas influenciam a matéria. Eles, literalmente, se tornam matéria. Eles reorganizam as conexões no cérebro e alteram a química do corpo. O mundo interno tem um efeito direto, mensurável, na nossa realidade física. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se o ensaio mental pode reconstruir uma coluna, que nova realidade cada um de nós pode começar a construir? Que futuro vai ser colocado em prática a partir de hoje?